Deixa eu ver aqui. Liberou aqui? Liberou, né? Vou dar um pin aqui na Lia. Não consigo fazer isso. Bom, gente, acho que pode começar, né? Vai ser meio solitário esse começo, porque a gente fala para um vazio, né? De quadradinhos. Bom, boa noite a todas e a todos, a todes. Bem-vindos ao terceiro seminário de artes cênicas da PUC-Rio. Hoje é a nossa terceira mesa. Daqui a pouco eu vou apresentar a nossa convidada, Lia Rodrigues. Eu gostaria de falar que essa mesa, esse seminário, ele faz parte das comemorações da nossa primeira pós das artes cênicas da PUC-Rio, uma pós lato sensu, que são as relações entre o corpo e a palavra nas artes da cena e da imagem. Então, esse seminário marca um pouco, nesses 10 anos desse curso, né, a chegada dessa pós. E gostaria de agradecer Ana Kfouri e Fernanda Bond, que organizaram esse seminário, a todos e todas os professores e professoras do curso, ao Departamento de Artes Cênicas, Departamento de Letras, que acolheram esse seminário, que nos acolhem sempre aqui na PUC. E agradecer especialmente a convidada de hoje, minha querida amiga, coreógrafa que eu admiro muito, cuja trajetória influenciou e continua influenciando muitas gerações, e que também me influenciou e me inspira tremendamente até hoje, a Lia Rodrigues. Cada um, oi, Lia. Oi, Dani, querida. E para mim também, você é inspiração. Continua sendo, né? Muito. É de mão dada e vai seguindo. E eu queria agradecer também o convite seu, a Ana e a todo mundo que faz esse encontro possível. Ok. A gente conversou um pouquinho, a gente pensou para esse encontro de hoje 4 pontos que a gente vai tentar seguir aqui, mais ou menos, como um roteiro, para a gente não se perder muito, e que seriam, eu vou apresentar para vocês. Um primeiro ponto, a gente falar um pouquinho do nosso encontro, quando é que a gente se encontrou, na dança carioca, lá atrás. Um segundo ponto, vou falar um pouquinho da minha pesquisa de mestrado, que é sobre a Lia, sobre um trabalho específico da Lia, chamado Aquilo de que Somos Feitos, um trabalho de 2000, um trabalho incrível, que foi um turning point na dança carioca, a meu ver. O terceiro ponto, vou trazer um pouquinho como é que esse trabalho reverberou no meu trabalho seguinte, né, noções como a noção de performatividade e de gesto. E estou sempre trazendo, jogando a bola para a Lia, tá? Na verdade, ela vai trazendo as questões dela a partir disso tudo. E um quarto ponto que a gente vai pensar hoje um pouco, né? Esse quadro que a gente está vivendo hoje, o que é pensar o corpo como gesto político, que é o nome dessa mesa, né? Que tem a ver já começa aí com a tese de mestrado, quando eu vou falar sobre o trabalho da Lia, né, onde esse conceito aparece. Bom, então eu vou começar trazendo assim, final dos anos 80, início dos anos 90, na cena carioca. Era uma jovem coreógrafa, bailarina, acrobata da Intrépida Trupe, e a Lia Rodrigues já era uma coreógrafa que já tinha uma trajetória da qual ela vai falar, né? Já vinha de São Paulo, tinha toda uma trajetória aí, tinha passado alguns anos na França, né? E era criadora e diretora de um festival chamado Panorama de Dança do Rio de Janeiro, que foi um festival que durante muitos anos, e ainda hoje, embora atualmente, esteja... Bom, enfim, como tudo, né, um pouco desmontado,
mas que abrigou a dança carioca, a dança do Brasil e internacional, né, mostrando trabalhos no Rio de Janeiro. Foi um festival, e é um festival muito importante. E aí, naquele momento, jovem coreógrafa, querendo experimentar alguns trabalhos à parte da Intrépida Trupe, onde era uma criação coletiva, a gente estava sempre juntos, eu proponho para a Lia mostrar um exercício. E a Lia me acolheu imediatamente, e a partir disso, isso foi em 1996. 1996, eu comecei a mostrar sucessivos anos trabalhos no Panorama, e o Panorama foi uma plataforma, foi um lugar, um espaço que eu encontrei para desenvolver o meu trabalho e mostrar ele. Então, ele foi muito importante na minha trajetória, eu considero a Lia minha madrinha nesse sentido, que me acolheu naquele momento, né, possibilitando fazer aquele voo como coreógrafa, me separando do grupo com o qual eu vinha trabalhando já há 13 anos, né, com a Intrépida. Fala, Lia. Não, só para lembrar do padrinho, do Roberto Pereira. Quer falar dele um pouquinho? Não, era só para lembrar que tem uma madrinha e um padrinho. Então, o padrinho é o Roberto Pereira, como a Lia bem falou, que aí, né, nessa mesma época, a gente criou no Rio de Janeiro o que a gente chamou de Grupo de Estudos em Dança do Rio de Janeiro. Então, era Lia, Roberto Pereira, que foi diretor também do curso de dança da Universidade da Cidade, que faleceu há alguns anos, a Silvia Soter, a Beatriz Serbino, e algumas pessoas que iam e vinham, como João Saldanha, enfim, vários... Paula Caldas, sim, que iam e vinham do grupo. Esse grupo foi um grupo que ficou se reunindo semanalmente durante 6 anos para estudar questões relativas ao corpo. A gente tinha uma assessoria informal da Helena Katz, de São Paulo, né, que nos dava algumas sugestões de leitura, e a gente leu muitos anos juntos. E foi um lugar muito importante também de aprendizado para mim. E a gente estreitou as nossas relações ali, né, Lia? Muito. E aí, depois, em 2002, eu vou fazer o meu mestrado na Unirio, no curso de teatro da Unirio, e eu desejo, então, na época, falar sobre o trabalho da Lia. Eu tinha ficado muito movida com aquilo de que somos feitos, que é esse trabalho de 2000. Eu sentia que era um trabalho que tinha mudado um paradigma importante para a gente pensar o corpo e a dança na cena carioca, brasileira. E aí eu vou estudar sobre esse trabalho, né? Então, a Lia passa a ser a Lia, o trabalho dela na companhia, e esse trabalho em específico é um objeto de pesquisa, né? Então, são muitos anos que a gente vem se acompanhando, né? E a gente vai falar aqui aos pouquinhos sobre esse acompanhamento. Então, Lia, você quer falar um pouquinho de onde você vem, o que você estava fazendo antes disso tudo, o início do Panorama, da sua trajetória em São Paulo? Sim, a gente estava conversando um pouco, né, Dani, antes, que aí eu falo sempre, no Rio de Janeiro, e às vezes eu mesma até esqueço que antes do Rio eu tive uma vida profissional também em São Paulo, né, e uma vida importante para mim, foi como eu considero na minha vida, coisas que me ensinaram coisas que eu pude desenvolver depois, né? Então, como eu falei, eu vou fazer assim, logo mais 65 anos, e a minha carteira de trabalho como bailarina eu tinha 17 anos. Então, são muitos anos em lugares diferentes da dança, em momentos históricos diferentes, em cidades diferentes, né? Porque eu comecei em São Paulo, fiz balé clássico, como muitas meninas, né? Eu preciso contar essa história desse lugar, que eu sou uma mulher branca, classe média, então eu pude, era quase obrigatório fazer dança como educação, e pude seguir uma carreira de artista. Então, acho que isso é muito importante de ser colocado logo no início, porque isso é assim, fundamental para entender o lugar de onde eu estou falando. Isso vai fazer um recorte e vai sublinhar tudo que a gente vai falar, né? Da dança carioca, da dança contemporânea carioca nesse momento de 90. Mas lá atrás,
fazia parte de grupos independentes, criei junto com colegas, sempre no coletivo, um grupo independente, chamava Andança, tínhamos várias reuniões com o sindicato, eu sempre era assim, combativa, ia lá, ia na porta do teatro para fazer exigências, assim, eu sempre tive esse... Ao mesmo tempo eu fazia história na USP, né? 74 eu entrei na USP. Mas não se preocupem que eu não me formei não, tá? Eu sou uma diplomada, mas eu fiquei 4 anos na USP, num momento muito duro da repressão da ditadura, né? Fiquei lá de 74 a 77, e ao mesmo tempo tinha esse pé no hippie também, né? Que eu ficava nas duas coisas, tinham todas as mobilizações estudantis, as passeatas e todas as questões relativas ao que estava acontecendo no Brasil, e ao mesmo tempo essa descoberta de um outro mundo, que é um mundo alternativo, assim. Eu acho que até hoje eu sou um pouco alternativa, hippie, não sei, que caminhava junto, que eu acho que me compõe de alguma forma essas duas perspectivas, né? Que eu queria assim abrir a minha cabeça, abrir as portas da percepção, sabe? Visitar outros mundos, outras dimensões, outros jeitos de estar no mundo, outros jeitos de ser mulher, né? Então, minha relação com isso foi muito importante nesse período. E depois fui para a França, né? Trabalhei 2 anos na companhia da Magui Marran, pude fazer a criação do Maybe, que foi uma escola para mim, e depois cheguei no Rio de Janeiro, já com toda essa bagagem, cheguei sem conhecer ninguém no Rio de Janeiro. E parei de dançar totalmente, né? Foi uma construção do zero, tive 3 filhos, né? E eu não conhecia ninguém, não sabia o que era. Eu achava que a dança no Rio de Janeiro era muito ignorante, né? Porque a dança em São Paulo, a dança contemporânea e tal, a dança no Rio de Janeiro era tudo lycra, jazz, e eu não sabia nada dessa linguagem, né? E é uma ignorância, porque tinham muitos outros artistas que já tinham construído coisas importantíssimas, e aí eu tive que aprender, mas é diferente você aprender já com filho, né? Isso muda tudo, né? Que tem assim essa coisa você tem que ter uma família, sustentar essa família, cuidar de um filho, tal, né? E depois aos poucos os encontros que eu fui fazendo nessa cidade, e que são esses encontros que me formaram e me permitiram criar uma história na cidade, né? O encontro que eu acho que foi fundamental foi com João Saldanha, né? Porque eu fazia teatro infantil, conhecia a Jaqueline, que era casada com o João, e a Jaque me apresentou o João. E foi um encontro, e ainda é, né? Porque é uma pessoa que eu amo muito e admiro, que ele me ajudou a pensar outra vez dança, porque eu estava totalmente fora, né? Porque tem esse todo o universo da maternidade, um universo muito poderoso, e eu mergulhei muito nesse universo, né? Fiz parte das Amigas do Peito, também ativista com as Amigas do Peito. Oi, fala. Você trouxe isso também para dentro do seu trabalho, né? Sim. Né, Lia? Pensar em Mar, que é um trabalho que traz essa questão toda da maternidade, né? Aí para dentro do trabalho artístico. Companhia. Mas antes, eu e o João fizemos uma companhia juntos. Era só o João e várias mulheres, todas com filhos pequenos, né? Coitado do João. E aí... Uma outra época, né, também, Lia, né? Uma outra época, a gente falou que isso era assim, né? Não tinha dinheiro, todo mundo criava, metia as caras com companhia, filho. nós tínhamos filhos, era a Débora Cocker, a Jaqueline, eu, e o João, que às vezes a gente viajava, ele segurava a minha mais nova, que eu tenho 3 filhos, a Inês no colo, nas viagens, fazendo a luz, né? Então era assim, e com o João eu aprendi uma coisa, que o João é uma pessoa que ele constrói coisas, né? Constrói um espaço, a gente fez festival junto, né? Então, com ele eu aprendi muita coisa dessa de realizar, sabe? Depois a gente se separou, cada um ficou com a sua companhia, né? Isso foi em 90 que eu comecei o meu trabalho. Mas quando a gente fala companhia, a gente imagina um negócio, né? A companhia. Minha companhia
não existe, nem existe hoje também, né? Na minha casa ainda, eu sou uma pessoa que trabalha muito artesanalmente, né? Você falou do panorama, um festival, tudo artesanal também, né? Acho que é o jeito que eu sei fazer, é um método, talvez, né? E acho que aí eu acho que é um pouco isso da minha chegada no Rio, que foi uma chegada bastante difícil, assim, que para mim era um deserto, eu era um pouco infeliz, eu não era apaixonada pelo Rio, demorou, o trabalho me fez me apaixonar pelo Rio, né? O trabalho que são os três cariocas, mas no meu trabalho eu pude entrar na cidade e começar a entender esse outro jeito de funcionar, muito diferente de São Paulo. Vamos entrar no trabalho, então? Vamos falar deles, desses trabalhos. Sim. Vou falar do aquilo que somos feitos, que é esse trabalho, que dá também um pouco o nome a essa mesa, talvez, porque para mim foi uma descoberta, né? Assim, não uma descoberta, mas um nomear, um elaborar dessa ideia do corpo como gesto político, né? Então, esse trabalho, não sei quem teve a oportunidade de ver, é um trabalho, a Lia estava falando, que é feito até hoje, né? Ele é um trabalho tão forte que realmente ele continua vivo até hoje, né? Eu acho que ele representou uma espécie de virada performativa para a dança feita no Rio de Janeiro e que está no Brasil naquele momento, né? Uma série de parâmetros ali de corpo e de espetáculo que foram mexidos ali e que inauguraram uma nova forma de fazer, um novo gesto, diria, um novo gesto coreográfico. Na época que eu estava fazendo o mestrado, eu precisava buscar uma teoria para conversar, né, sobre esse trabalho, e aí eu caí no Jacques Rancière, nesse filósofo francês, que é um filósofo que estuda muito, né, trabalha muito essas relações entre estética e política, e como o trabalho da Lia tinha uma dimensão política muito evidente, muito pulsante, eu achei que podia ser um bom diálogo. Então, esse conceito de partilha do sensível, né, que ele traz, foi um conceito muito importante para pensar a obra da Lia. Eu queria ler um trechinho aqui, porque ele traz essa ideia desse gesto que está no próprio fazer, no caso, no fazer do corpo. Tá? Esse trechinho que eu vou ler é desse livro, A Partilha do Sensível. A articulação entre estética e política se define através da partilha do sensível, que é esse sistema de evidências sensíveis que dá a ver, ao mesmo tempo, a existência de um comum e de decupagens que definem nele os lugares e as partes respectivas. Atos estéticos são, portanto, configurações de experiências que fazem existir novos modos de sentir e induzem a novas formas de subjetividade política. Mais adiante, a arte não seria política por transmitir mensagens políticas ou representar estruturas sociais ou políticas. A arte seria política no sentido em que ela enquadra um sensório específico de espaço-tempo e na medida que esse sensório específico define maneiras de estarmos juntos ou separados, de estar dentro ou fora, em frente ou no meio, etc. Uma política da estética determina que as práticas artísticas tomem parte na partilha do perceptível, na medida em que elas suspendem as coordenadas habituais da experiência sensória e recompõem a rede de relações entre espaços e tempos, sujeitos e objetos, o comum e o singular. E o último trechinho, aqui, seria essa decupagem dos tempos e dos espaços, do visível e do invisível, do lugar do discurso e do ruído, que define o que está em jogo politicamente como forma de experiência em uma obra de arte. E desse livro aqui, que eu tive a chance de publicar pelo Roberto Pereira, justamente na Universidade da Cidade, que é a tese sobre o trabalho da Lia. Então, essa ideia da partilha do sensível, né, da gente pensar que a arte, uma arte, no caso a gente está falando da dança, né, mas a gente pode pensar na arte, na literatura, no teatro, ela é política na medida
não só porque o tema é político, o conteúdo é político, mas na medida em que o modo de fazer é tocado, o modo de fazer traz questões que friccionam e tensionam os modos habituais de fazer, né? De perceber, no caso, de perceber o corpo, de perceber um espetáculo. Então, tinha um exemplo na época de uma outra pensadora, Dorothea von Huntemann, que pensava já a dança europeia, que eu achei muito interessante. Ela pegava 2 exemplos de artes visuais para colocar essa questão, que trazia exatamente a questão da performatividade aí. Era uma exposição em Berlim, pós-queda do Muro de Berlim. Então, tinha uma exposição de quadros gigantes com imagens dos trabalhadores do que seria uma Berlim antiga oriental, que tinham sido demitidos, né? Com a crise que a Alemanha entrou nesse momento. Então, eram quadros monumentais de trabalhadores demitidos. Era uma arte muito política, no sentido que queria mostrar aqueles trabalhadores ali com fotos lindas, gigantes na parede. Aí ela vai comparar esse trabalho com outro trabalho, com um trabalho que chamava Moving Benches. Esqueci agora o nome do artista, depois eu lembro. Que são bancos, como bancos de museu, só que eram bancos que eles tinham rodinhas invisíveis. Então a pessoa sentava assim, calmamente para ver uma obra e deslizava. O banco levava ela para outro lugar. E ela tinha que meio que escolher onde ela ia ficar, dentro da organização do próprio museu, né? Tinha um lugar de administrar aquela relação com o banco, aquilo ali mudava de tal forma, o modo como ela percebia as obras de arte e o lugar de estar no museu. E essa teórica, Dorothea, ela vai falar, esse trabalho, ele performativamente é muito político. O outro trabalho, ele tem uma temática política. Então, tinha essa ideia da gente pensar essa diferença entre um conteúdo e uma forma, né? Essa forma engendrada em modos de fazer, essa ideia da performatividade que está dentro dos modos de fazer, dos modos de ver, né? Das relações entre a obra e o espaço, a obra e o espectador, né? Das relações entre os bailarinos, da relação dos bailarinos com o coreógrafo, da relação dos bailarinos com o público. Todos esses modos de fazer, né, vão criando essa noção de performatividade política, né, também, no sentido que isso em si já é um ato político quando ele fricciona, tensiona normas habituais que a gente está acostumado a ver e abrem para a gente novas possibilidades de pensar o corpo. Então, esse trabalho, por exemplo, ou aquilo de que somos feitos, eu me lembro que começava, você entrava num galpão, quando eu vi, eu acho que era Sérgio Porto, sem nada, e você via, tinham os bailarinos estavam nus, e eles se colocavam, eles falavam com a gente, olha, eu vou fazer aqui, vocês vão ver melhor se verem por aqui, se quiserem olhar por aqui. Aí você se colocava, se você quisesse, você ficava ali, senão você ia para outro lugar. Você tinha uma liberdade de escolher onde você queria estar, para você ver aquele acontecimento. Eram formas que os corpos iam desenhando, que eram formas bizarras, digamos, iam construindo polissenicamente uma série de significados que não eram dados de imediato. Então, a gente tinha o tempo inteiro que estar recriando o que estava acontecendo, escolhendo o seu próprio lugar como espectador. Então, tinha toda uma fricção ali, né, que desestabilizava nosso lugar de espectador, aquele espectador que senta no escurinho, né, apaga a luz e quer ver. Não, e, de repente, a gente estava no claro, junto com os bailarinos, e tendo que ressignificar o que estava vendo. Né? A obra tinha 2 partes, né? A segunda parte era uma parte mais, digamos, explicitamente política, que conversava, né, lia com uma série de questões da cultura pós-moderna, e também com questões de um momento histórico importante, dos anos 60 e 70, e com as possibilidades de se pensar política e comunidade política hoje, no mundo hoje não, né? Em 2000,
no mundo como era naquele momento. Enfim, tinha ali essa relação da performatividade pulsante, né, dentro da obra, que era diferente de um corpo estar representando um lugar, ele estava fazendo, apresentando e friccionando normas habituais, né, do espetáculo, do corpo dançado, enfim. Queria te ouvir falar um pouquinho sobre esse trabalho, sobre tantas coisas que esse trabalho inaugura, a própria questão do nu, né, como figurino, que depois vai aparecer em outros trabalhos, a questão da economia massiva que tinha ali, né, no uso da luz, da música, né, um investimento no corpo e no corpo do bailarino, né, como essa mídia onde tudo está, né, onde tudo se realiza e cria sentido. Enfim. Ai, tanta coisa. Olha, Dani, primeiro assim a questão do político, o que eu posso falar sobre isso é que eu não consigo separar o meu trabalho de todas as outras coisas que eu faço, que eu penso, que eu considero, né? Sempre foi assim. Então, por exemplo, você falou do panorama. Panorama, porque precisava ser feito alguma coisa. Então, eu inventei alguma coisa, e alguma coisa para o coletivo, né? Que está, como eu falei, tudo era feito dentro da minha casa misturado, com todos os trabalhos, né? Então, a questão de lutar junto com os meus colegas coreógrafos por uma política da dança, está dentro desse trabalho. Nunca foi uma coisa assim que eu fiquei fazendo meu trabalho como artista. É tudo muito junto, né? Escrever muita carta, estudar, lutar para as pessoas poderem ter mais espaço e fazer projeto, escrever projeto. Isso faz parte. É assim que eu vejo a política, porque eu acho que a política não está só no que a gente vê em cena, está também como é que você se relaciona com as pessoas, como é que você faz a divisão, se tiver dinheiro, né? Porque pelo menos até essa época era uma questão inexistente praticamente, tanto que eu coloquei no programa do Aquilo de que Somos Feitos, tem quanto que tinha de dinheiro, eu não lembro se eu ganhei um prêmio, como é que eu dividia esse prêmio, mas está ali tudo escrito. Então, eu acho que a política, ela atravessa o trabalho de um artista de formas muito diferentes, né? Pelo menos o meu, eu sinto que eu necessito ter uma atuação política, assim, acho que é política de construir espaço para dança de uma maneira geral, para artistas. Então, quando você fala, você é minha madrinha, a coisa mais maravilhosa é você, assim, abrir esse espaço e ver. Daí tem a Dani, aí tem o Paulo Caldas, que também dançou em todos, né? A gente foi o primeiro lugar que a gente apresentou, foi Barbô, Rubens Barbô, que fez coisas magníficas, Carmen Luz, todo mundo passou pelo panorama, né? E era uma coisa muito bonita, tinha um desejo coletivo por aquele festival. Eu fazia o festival, mas se não fosse o desejo daqueles que se apresentavam e desejavam, isso não teria acontecido. E porque eu nunca fui uma programadora, eu não sou uma curadora, sou uma artista que precisou fazer isso por algum motivo político naquele momento, mas não é a minha profissão. Né? A minha profissão eu sou bailarina, até assim para ser coreógrafa foi bem mais tarde na minha vida que isso aconteceu depois dos meus filhos, né? Mas isso para falar um pouquinho sobre essa questão. E na verdade, acho que aquilo agora até nessa fase da minha vida eu estou dialogando outra vez com os outros trabalhos, principalmente com Folia, né? Com toda a pesquisa do Mário de Andrade. Eu tenho mergulhado bastante lá, mas eu entendo que Aquilo de que Somos Feitos foi um corte para mim muito importante, mas ele veio de uma experiência que eu tive em 98, eu fui convidada para reativar alguns trabalhos da Lígia Clark numa exposição que foi feita no Paço Imperial sobre uma retrospectiva da obra da Lígia Clark. Então eu tive a possibilidade de mergulhar profundamente na obra da Lígia Clark, praticamente, porque eu podia inventar o que eu quisesse a partir das obras. Isso foi uma liberdade maravilhosa. E eu saí
dessa experiência totalmente transformada. Foi muito poderosa para mim essa experiência, né? Eu revi várias coisas de tempo, espaço e aprendi muitas coisas, né? E acho que se eu posso dizer de onde veio aquilo de que somos feitos, acho que veio dessa experiência, foi muito importante para mim. Mas é claro, e isso sempre acontece em todos os meus trabalhos, que se não fosse os artistas, os bailarinos que estavam comigo dispostos a enfrentar essa aventura, ela não teria acontecido, né? Então, é uma aventura também do coletivo, porque é uma criação que a gente fez durante muito tempo, né? Eu trabalho, sei lá, 9 meses para fazer um trabalho, mas sem essas pessoas que criaram, sei lá, Denise criou, mas não estreou, a Marcela, Levi, a Amália, né? E todas as outras pessoas, acho que, eu não lembro, tinha a Cláudia Miller, estava, a Micheline Torres, claro, estava o Rodrigo também, o Gustavo, enfim, tinha uma turma ali que embarcou comigo naquela aventura, mas é sempre assim, né? Uma criação, uma aventura. Naquele laboratório, a gente trabalhava no porão do teatro, do falecido Teatro Villa-Lobos, né? Um porão sem luz, sem ar. Era uma coisa assim bem estranha, mas a gente ficava lá enfurnado. E foi lá que foi criado. E era também, estavam comemorando os 500 anos de descobrimento do Brasil. Então, a nossa pergunta era: comemorando o quê? Celebrando o quê? O que isso quer dizer? A gente começou um pouco com essas perguntas, o trabalho, né? E a partir das perguntas a gente foi, assim, elaborando e, enfim, eu também fui surpreendida pelo trabalho, né? Eu acho isso muito legal, porque você faz o trabalho faz você. A gente não sabe depois bem como é que aquilo aconteceu, né? Sim, sim. E eu sei que você está de saco cheio de responder essa pergunta. Você falou que todo mundo já te faz essa pergunta sobre o nu, né? Que, enfim, obviamente não foi você que inventou o nu, mas tem uma entrada ali de uma força do nu, né? Como figurino mesmo, né? E que passa a habitar vários outros trabalhos que vêm depois. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Olha, como eu falei para você antes, né? Imagina o nu na arte. Vamos lá atrás, né? Nos séculos e séculos e séculos. Mas na minha experiência, que eu posso dizer, quando eu trabalhava com a Magui, no trabalho sem ser o Maybe, outros trabalhos já tinha nudez. Era uma coisa, fazia parte das coisas que eu fazia, né? Então, não era uma coisa assim estranha para mim, É nem que parece que era uma necessidade, né? Em alguns trabalhos ele se tornou uma necessidade, né? acho que qualquer coisa, como música, como iluminação, figurino, o nu pode ser uma necessidade. Eu trato dessa forma a nudez, né? Quando ela é necessária para dizer alguma coisa, como um texto, como um tipo de movimento, como virar, como saltar, como cair no chão. Acho que são todas as escolhas que você faz, né? E antes já tinha no Gineceu, que eu, a Paula Nestorov e a Jaqueline dançávamos, a Jaqueline Mota, nós ficávamos nuas também, né, no final. Então já tinha uma coisa assim, depois em outros trabalhos aparecia, outros não, mas não era uma coisa, nunca era uma necessidade, como você falou, né? Sempre, acho que, né? E que mais aquilo de Bacana. feitos? Aí tinha toda essa questão, custava R$ 1,99 o ingresso, né? Tinha Sim, lembro disso. Eu tenho programa até hoje, a gente trabalhou muito com slogans, depois tinha a questão da música no final, eu me lembro que os meninos falaram que eu era, você é muito nos anos 70, Hippie. né? O que a gente pode fazer, a gente experimentou outras músicas, aí a Marcela lia uma parte da revista Cara, tinha acabado de sair, você entende? Ela lia. Hoje em dia a gente lê a Declaração dos Direitos Humanos, porque o trabalho, que eu acho que aquilo tem uma coisa muito incrível, que ele está aí até hoje. Ele está aí É até incrível mesmo. 20 anos, né? Por exemplo, tem uma turnê na Europa que vai ser
fúria e aquilo de que somos feitos. Os dois, que de alguma forma eles se encontram, né? A Amália comentou, porque a Amália sabe, a Amália Lima, ela sabe, eu acho que ela sabe mais do que eu desse trabalho, que ela tem no corpo, sabe, assim, mas ela já, milhares de pessoas já fizeram esse trabalho, muitos artistas, e depois tem uma coisa muito bonita, que a gente vai refazer também esse ano de 2021, mas a gente refez chamando exercício M de Movimento e Maré com os alunos da nossa escola Livro de Dança da Maré. Então, ele vai então a gente pode ser transformado por gerações. Eu acho isso muito legal, e eu acho mais legal, Dani, é que tem um público jovem que curte. Eu acho o máximo, sabe? Porque às vezes eu falo assim, nossa, eu sou velha e tal, né? Mas os jovens saem assim amando. Eu acho isso tão legal. É um trabalho que eu acho que ele fala muito sobre de certa forma, a questão que voltou a aparecer, que é a possibilidade de a gente se organizar coletivamente, né? E a força desse coletivo, seja ele estético, afetivo, interferir nas maneiras do mundo se organizar, né? Nos modos políticos do mundo, né? Acho que ele fala muito sobre a força do coletivo, né? E tem uma força jovem ali, né? Tem uma força de uma esperança dessa transformação nos slogans, nas palavras de ordem, num corpo que é um corpo guerreiro, né? Um corpo que está ali no fronte, na manifestação, né? Pedindo por mudança, né? Então acho que ele fala muito também, né? Do que a gente vem vendo, voltou a acontecer com força total nos anos 2010, 2011, enfim. Queria introduzir o nosso... Fala. Textos dentro dele que são exatamente... Eu fiz uma colagem de texto do Che Guevara, por exemplo, né, que a gente fala, que tem... alguém sai falando, depois eles cantam Let Sunshine, né? Então tem várias referências assim que ficam que nem um mosaico, né? Eu acho que é legal. Sim. E a gente a cada vez atualiza ele também. Ele tem que ser atualizado, sabe? Não nos movimentos, mas nas palavras que a gente fala. Tem muitas coisas que a gente atualiza. Então, eu vou aqui pular para o nosso ponto 3, que é a questão do gesto mesmo, né? Que é, bom, gesto é matéria-prima da dança, do teatro, do cinema, de tantas artes, o gesto que pode ser entendido em todas as esferas da vida, né? A gente fala do gesto arquitetônico, o gesto cinematográfico, o gesto político, né? A gente fala de um gesto de voz, um gesto de fala, um gesto maneirista, um trejeito, um gesto de dança também, né? Então, essa ideia de gesto, que para mim foi um desenvolvimento da própria ideia de performatividade, né? Pensar o gesto. Pensar o gesto e pensar que o gesto... E aí, todas essas escalas aí de gesto, tá, gente? Nós não estamos falando de gesto só no sentido, sei lá, um gesto de mão. Estamos falando esse gesto, o gesto como uma resposta a uma provocação do mundo, né? O mundo vem, faz algum input, alguma provocação, e a gente processa e responde num gesto. Um gesto de pensamento, um gesto de fala, um gesto de movimento, um gesto em relação ao mundo. Então, um gesto aí também visto muito como um lugar de coprodução e co-invenção do corpo com o ambiente. O tempo inteiro, o ambiente provoca o corpo responde com o gesto, e esse gesto provoca o ambiente, que traz um novo gesto, e isso é o tempo inteiro a gente fica se coproduzindo. Essa ideia, para mim, foi norteando a ideia de corpo, que eu comecei a pesquisar a partir de então, uma ideia de corpo como processo, um corpo vivo, em contínua transformação nesse processo de responder ao ambiente e as suas respostas provocarem o ambiente. Então, não um corpo como objeto, né, fixo, cristalizado, pronto, mas um corpo como esse processo aí. E o gesto, aí, como essa coisa, né,
essa manifestação do corpo, do pensamento, um gesto de pensamento, por exemplo. A gente pode pensar na filosofia, né? Como essa manifestação do corpo. Tá? Gente, a campainha está tocando aqui na minha casa. Eu vou ter que pelo menos ir ali tirá-la do gancho. Espera aí, só um desculpa. Desculpa, isso faz parte dos novos tempos, não é? A gente está dentro da casa da gente e as coisas acontecem. Então, estava falando do gesto, né? Aí, essa pesquisa sobre o gesto norteou muitos trabalhos que eu fiz desde então, né? O trabalho 100 gestos, 100 numeral, que era uma ideia de pesquisar os 100 gestos que marcaram o século XX dentro da esfera pública, né? Então, assim, gestos de dança, pensando a dança como gesto, em que medida que a dança é gesto. Então, quando a gente pensa também a dança como gesto, a gente está pensando nesse caráter político da dança, né? Um caráter de um meio performativo que altera a realidade de quem faz e altera o contexto. Na hora que você faz um gesto, ele te cria uma realidade nova, né? Seja qual for o gesto. Né? Ele está sempre em diálogo relacional com o seu contexto, criando realidade, né? E sendo criado também, né? Então, depois veio o livro, né? Que é o livro Gesto, Práticas e Discursos, que são 10 entrevistas com pessoas de diversas áreas sobre o conceito de gesto, né? Conceito de gestos na filosofia, nas artes visuais. Tem até o Luiz Camilo Osório, que foi meu orientador de mestrado sobre a Lia e que é um dos entrevistados desse livro, o Benilton Bezerra sobre o gesto psicanalítico, enfim, tem muitas pessoas nesse livro discorrendo sobre a ideia de gesto em vários âmbitos, e depois a pequena coleção também, pensar a pequena coleção de todas as coisas como um gesto, como a relação com o objeto, com os objetos da nossa vida, também moldam os nossos gestos e os nossos afetos, né? Então, pensando muito nessa ideia do gesto, Lia, como esse lugar de coprodução com o ambiente, me faz pensar muito na sua ida para a Maré, que ela se dá alguns anos depois daquilo de que somos feitos, né? Quando você se desloca, né? Desloca a sua sede de criação de trabalho para o Complexo da Maré, e depois você podia falar melhor como é que isso se deu. O que muda no gesto, né? O que a Maré, aquele contexto, produz no gesto coreográfico da Lia e da sua companhia, né, desses bailarinos, os bailarinos que estavam ali, e o que o trabalho também produz na Maré, que até me curiosidade de saber, né? Nessa via de mão dupla, o que muda, né? Quando você se desloca lá para o Complexo da Maré? Então, bom, essa é uma história que eu acho muito, que me emociona sempre que eu conto, né? Que é uma história de encontros que permanecem no tempo. Então, né, a Silvia Soter, que é professora e foi crítica de dança há muitos anos, é minha dramaturga, minha amiga dramaturga desde 2002, né? Mas não é só a dramaturga das peças, é com ela que eu converso muito sobre que caminhos tomar, para onde ir, coisas que me inquietam, né? E a gente tem um diálogo, sempre teve um diálogo muito intenso sobre tudo isso. E era um momento que, de alguma forma, eu achava que a minha presença no panorama não fazia mais sentido, né? Eu nunca pretendi ficar eternamente no panorama, achava que ele tinha que descobrir, ter jovens que podem fazer coisas diferentes da que eu propus naquele momento, né? E também é uma pergunta que eu me fazia, para quem que a gente estava dançando, né? Pensando na cidade do Rio de Janeiro, nessa cidade tão
tão grande, né? E me parecia que a dança contemporânea, e eu acho que não me parecia, acho que a dança contemporânea, além de ser a dança contemporânea, era uma dança contemporânea muito branca, muito... acho que para um grupo muito pequeno de pessoas que podiam usufruir mesmo do panorama, né? Eu achava que eu queria entender se a dança contemporânea podia criar um diálogo com um projeto social. E além dessa fronteira que normalmente nessa época, tá, os artistas de dança contemporânea frequentavam. E essa era a minha pergunta, minha inquietação. E a Silvia, então, me respondeu a inquietação com um convite para eu ir na Maré e conhecer o trabalho da Redes da Maré, que nessa época ainda não era a Redes, tinha um outro nome, mas enfim, era para conhecer a Eliana Souza Silva. E o projeto que eles desenvolviam na Maré. Eu nunca tinha ido à Maré, e eu não conhecia. Então, em 2003, eu fui com a Amália, eu lembro bastante, a gente foi ver, tinha um grupo de jovens, o Ivaldo Bertazzo tinha trabalhado com eles, feito alguns projetos, mas ele tinha saído nessa época, tinha aquele grupo de jovens ali, nesse lugar, que era a Casa de Cultura da Maré, que era um galpão, assim, um pouco abandonado, né? E eu fui lá assistir com a Amália, 2003. E aí eu fiquei pensando, junto com a Silvia, como é que eu poderia me aproximar e fazer o quê? Eu não tinha um projeto, não escrevi um projeto. Eu pensei, a aproximação deve ser uma aproximação física, e a gente vê, junto com a Eliana, com a Redes, o que a gente vai fazer junto. Porque eu não tenho conhecimento suficiente, eu preciso aprender com a Maré. Né? Antes de escrever qualquer projeto, eu preciso aprender. Então, a minha proposta foi de fazer uma residência, eu chamei residência, né? E transferir para lá, para a Casa de Cultura, nessa época, as atividades da companhia. E foi assim que começou, foi em 2004, um pouco assim, no final de 2004, aí eu comecei a arrumar um espaço que tinha ali, aí é isso que eu te falo, eu faço tudo artesanalmente, junto com os bailarinos, a gente limpou banheiro, construiu, arrumou, aí fiz um chuveiro, fiz um tanque, e até hoje é assim, muitas vezes eu passo o dia, em vez de ensaiar, limpando, né? Limpando, organizando, catando coisa, fazendo, sabe? Porque é o jeito que eu acho que é criar. Criar, para mim, é criar um espaço, criar um chão, criar um território. Não é só criar uma peça de dança que vai apresentar. Para mim, é criar um ambiente, criar contato, criar um coletivo, criar relações humanas, criar diálogo com coisas que não existem. E foi assim que começou, né? E nessa época a Silvia tinha já criado uma primeira escola, então eu tive a oportunidade de ter alguns alunos que começavam a fazer aula, aí o Alisson foi um dos primeiros que veio fazer um estágio na companhia, a gente começou a inventar um jeito de poder juntar a Redes, porque um dos projetos da Redes, muito importante, é um projeto de colocar jovens na universidade, jovens da periferia na universidade. Então, essa foi uma das linhas do nosso encontro. Como é que a gente faz para esse jovem da dança entrar na universidade? Foi assim que começou essa relação. Não foi, a gente foi pensando ao longo do tempo, enquanto a gente fazia. E aí lá eu criei o Encarnado, lá eu mostrei aquilo de que somos feitos, eu mostrei formas breves, mostrei todos os meus trabalhos na Casa de Cultura. E aí esse projeto foi se transformando, né? A partir desse encontro com a Redes, com a Eliana, a Silvia, a gente começou a conversar, então a gente pensou, então vamos criar um centro de artes. Assim, ó, e foi assim, vamos criar um centro, então vamos, né? Nós saímos da Casa de Cultura, vamos para Nova Holanda, que é um dos uma das favelas que compõem um bairro da Maré, né? A Maré é um bairro, mas é uma área da Maré. E, bom, preciso achar um espaço. Fiquei andando 6 ou 7 meses pela Maré para procurar um espaço. Então, são coisas assim que eu considero,
Eu considero isso um ato de dança, andar. Você entende? Eu acho tudo isso, eu não acho que é separado, para mim não é separado de dançar, nunca foi, sabe? Eu não consigo me imaginar dançar, mas eu consigo me imaginar limpar, cuidar, fazer as coisas juntos, Sim. sabe? Então, antes disso, para você, para falar dessa linha do que eu considero essa ação política, antes de ir para a Maré, eu também criei com a Lígia Veiga um espaço no centro da cidade, que era o condomínio cultural, num casarão abandonado. E lá, por exemplo, eu fiz o Aquilo de que Somos Feitos, a gente fez, acho que 1 mês de apresentação à meia-noite. O público, você não pode imaginar o que era o público naquela época, Eu naquela sei, área. eu fui. Então, eu acho que assim, não tem uma coisa que salta para outra. De repente eu descobri, é uma construção, né? E essa coisa de construir um espaço é muito importante para mim, sabe? De construir um território, um diálogo com outra parte da cidade, né? Bom, aí é uma história longa, né? Que então vem desde 2004, e dessa história longa, dessa parceria longa com a Redes, duas criações importantes, que eu vou chamar assim, que foi o Centro de Artes da Maré, que foi em 2009, 2010, e a Escola Livre de Dança da Maré, que a criação foi em 2011, e todas as outras criações que nós fizemos lá. Mas eu posso te dizer uma coisa, Dani, eu não tenho resposta para a sua pergunta, como é que a maré mudou meu trabalho ou meu trabalho mudou a maré? Não tem resposta essa pergunta. Essa pergunta, a resposta, ela entra e sai do trabalho, ela entra e sai do centro de artes, ela entra e sai da escola, ela entra e sai com os artistas que passaram por lá. Então, tem uma resposta que foi assim, com certeza, primeiro porque eu fui completamente transformada por esse encontro, né? Minha visão do mundo mudou com esse encontro. Eu aprendi e aprendo enormemente com esse encontro. Então, é uma relação que e também eu acho muito legal, porque ela não está parada no tempo. A gente está sempre mudando, sempre se reinventando, sempre fazendo um negócio. Nossa, agora é assim, agora a escola é assada. Até a gente chama a pedagogia de pedagogia mutante. É tudo meio vai mudando, vai se reinventando a partir das possibilidades econômicas, das possibilidades físicas, de quem entra e de quem sai, das pessoas que entram na redes, que saem da redes. Mas existe lá uma coisa que permanece. Essas 3 mulheres permanecem, né? Fora outras pessoas que também permanecem, mas assim, para pensar o Centro de Artes e a escola, sem dúvida, a Eliana é uma parceira muito grande. Agora mesmo a gente está nesse tempo de pandemia, onde todas as coisas estão tão destruídas, a gente está fazendo o projeto que vai reconstruir o teto do Centro de Artes. Isso é muito lindo, né? Então, é um lugar que fala de vida, de esperança, de construção, sabe? As pessoas na Maré com as quais eu pude me encontrar, elas me ensinam a ter essa atitude em relação à vida e à arte, de uma forma geral, né? Sim. Eu, como espectadora, vejo uma mudança bem profunda, né? Coreograficamente também eu vejo, né? Pensando no Pororoca, né? Um ambiente que está ali. Eu me lembro de você falando, nem sei se era uma conversa assim que a gente teve, sobre os ruídos, né? Ali, como era ruidoso ali, e como isso entrava dentro do trabalho, né? Conviver continuamente com os ruídos da rua e de tudo, e os eventos, né? É a polícia entrando, acabou a luz, não sei o quê. E como é que você lidava com isso? Isso foi fazendo parte desse trabalho e foi misturado no trabalho, né? A ponto talvez de não poder nem mais perceber, né? Onde que está. Mas eu fico pensando também essa curiosidade, né? Porque você é uma pessoa que está transitando entre o trabalho ali na Maré e a Europa, né, onde você mostra, né, os seus trabalhos muito, até talvez mais do que no Brasil.
né? Então, fico pensando como é também transitar aí entre esses dois mundos, esses dois contextos tão diferentes, e o que esse trânsito mexe no trabalho. E também como é que o trabalho ecoa diferentemente dentro da Maré do que ser mostrado na Europa, dentro de um festival e tal. Fico curiosa de pensar nisso. Olha, eu me lembro no início do nosso encontro na Maré, Silvia, Eliana e eu conversando, que era muito importante, que, como a partir de 2005, comecei a viajar mais, né? Como era importante fazer com que esse nome Maré e os projetos da Redes e o Centro de Artes existissem, né? Então, como é que eu falava sobre isso? Porque era muito importante falar para existir, porque vocês sabem que até recentemente a Maré não estava no mapa da cidade, do Rio de Janeiro não existia, era um lugar vazio. Então é assim que é visto, né? A favela sofre de toda essa visão preconceituosa, que tenha só violência. É claro que tem violência terrivelmente, mas não tem só violência, né? Todas as pessoas que criam, que fazem coisas incríveis, né? Como é que a gente podia, então no início era como é que a gente podia falar para esse nome vibrar nesses lugares, para a gente começar a fazer parte também, trazer apoiadores principalmente, né? Porque é muito importante, sabe que o dinheiro tem bastante na Europa, né? Acho que os artistas europeus não se dão muito conta, mas isso é normal, né? Eles são muito centrados neles mesmos, naquele mundo da arte contemporânea europeia branca, né? Eles acham que é tudo ali, é tudo que acontece naquele mundinho. Eles muito poucos conseguem enxergar um pouco além desse horizonte tão pequeno, né? E, então, era muito importante. Então, não me incomodei, porque na hora eu era chamada a coreógrafa das favelas. Não tem problema nenhum, aceito total, porque a gente precisa falar da favela, precisa falar da Maré. Foi assim muitos anos, né? Ainda hoje é assim, mas não tem problema, porque isso abre um leque, uma possibilidade de contar coisas que não são contadas. Então, isso é bem importante, né? Então, é nesse sentido que esse trânsito, né, muitas pessoas que vêm no Centro de Artes conhecer, artistas que vêm trabalhar, a gente que viaja e leva, ou faz intercâmbio com a escola, vários intercâmbios, né? Quem está patrocinando a escola é uma fundação francesa e uma fundação holandesa, né? É a Fundação Hermès e a Fundação Prince Claus, são eles que estão agora patrocinando a escola desde sempre, né? Só para você ver também a diferença, eles acreditam no nosso projeto muito, né? Então, acho que é esse lugar também que eu, no Brasil, né, sou vista de uma forma, e quando eu chego na Europa, eu viro uma pessoa do que eles chamam terceiro mundo, do sul, então, com todas essas questões, com esse olhar um pouco do exotismo, né? Buscam exotismo sempre, ou acha... Então, eu tenho sempre que estar desconstruindo, mas agora eu não procuro mais desconstruir, eu só procuro fazer o meu trabalho, que isso que importa, né? Então, fiquei pensando agora que a gente podia pensar, né? A gente falou um pouco sobre essa trajetória, né? Muitas manifestações desse corpo político em momentos diferentes, né? Da história da gente, né? Da nossa história. E eu fico pensando agora, né? O que a gente pode imaginar que é um corpo político agora? Como é que a gente pode pensar, né? O que é importante politicamente processar, o corpo processar nesse momento, né? Eu pessoalmente sinto que é preciso refazer o corpo, né? Essa é um pouco a minha pesquisa desse momento, uma necessidade de descentramento, para usar aí o termo que adora a minha orientadora Ana Kiefer, né? Descentrar esse sujeito, começa por descentrar o corpo, né? Descolonizar o corpo, me descolonizar
os sentidos, porque a gente está em hábitos perceptivos muito enraizados. E, né, a percepção ela é baseada nos nossos hábitos. Então, é muito difícil, às vezes, mudar assim pela ideia. Assim, tem que ter uma mudança que seja, como você fala aí também, que você traz de um outro modo, mas na prática do corpo, na prática diária do corpo, é que a gente pode empreender mudanças, né? Então, eu tenho me interessado muito, na verdade, eu estou estudando há alguns anos um método de anatomia experiencial, e eu acho interessante eles pensar também como é que a gente pode mudar, mexer, descolonizar a partir desde a anatomia mesmo, né? Da nossa relação com o corpo, mas pensar a anatomia não com... Porque a gente pode pensar, né, o corpo, aí se a gente pensar, o corpo é dado, a anatomia é isso serve para cada coisa. Ou se a gente retoma aquela ideia de gesto, de corpo como processo, a gente pensa, a gente está sempre se processando, como você falou aí também, né, eu trabalho como um corpo que está sempre se processando no encontro, que é sempre novo com aquele espaço, e ele vai mudando, as questões vão mudando, e o corpo também. E a gente pode pensar que a própria anatomia do corpo também. Então, eu acho interessante, por exemplo, poder olhar até para o fenômeno da percepção, se pensar que a percepção é o lugar que é justamente onde acontece esse encontro do sujeito com o ambiente. Né? Vem um input, a gente recebe, percebe. Na hora que a gente percebe, a gente está em todos os nossos hábitos perceptivos. Então, obviamente, a arte, eu acho que é um lugar, né, que desestabiliza, que fricciona os hábitos perceptivos, mas tem outros modos, ou outras artes. Como é que a gente faz para se descentrar? Eu acho que essa é uma necessidade muito importante nesse momento. Esse momento que a gente vê que realmente toda a epistemologia ocidental que nos fez chegar até aqui, né, as formas de conhecer, elas nos levaram a uma falência, né? Eu vejo desse modo, uma falência no nosso projeto civilizatório. A gente vê aí a crise ambiental cada vez maior, a gente vê o acirramento das desigualdades sociais cada vez mais intensos, conflitos sociais, e agora esse acontecimento, essa crise, chamam de crise sanitária. Eu acho engraçado quando eu ouço crise sanitária. Para mim é muito maior do que uma crise sanitária isso, porque é uma questão de a própria ciência, que também durante muito tempo teve assim no controle da hegemonia do discurso da verdade, do que é certo, do que é errado, sendo abalada, né? Se a gente pensar por um serzinho que é menor que a cabeça de um alfinete, que ele nos coloca a todos no mundo ameaçados, né? E tendo que repensar profundamente as nossas formas de existência, de viver no mundo. A gente sabe que assim não dá mais, a gente vai acabar, o mundo vai acabar, a gente vai acabar com ele em poucos anos. Então, como é que a gente faz para adiar o mundo, para adiar o fim do mundo, trazendo o Krenak aqui, né? Para a gente pensar como é possível. Então, uma pista para mim é um pouco essa, né? Porque tem a ver com o trabalho que eu faço com os meus alunos, o trabalho que eu estou pesquisando, que é também olhar para o próprio ato perceptivo e ali dentro, onde ele acontece, causar uma fissura, causar um modo de abalar as nossas certezas, as nossas formas de pensar, em contato com outros modos de existir, com outras culturas, e a gente pode pensar, né, nas culturas ameríndias, nas culturas afrodiaspóricas, que trazem, né, que habitam outros modos de pensar o corpo, inclusive, a relação do corpo com a natureza, que é posta em xeque nesse momento, né, muito nesse momento, como é que o corpo em relação à natureza, e como é que a gente pode aprender com essas práticas, que são práticas ancestrais, como a gente pode se conectar com essa ancestralidade no mundo de hoje, no corpo de hoje tão informatizado, tão tecnologizado, né? Então, como é essa relação? Então, eu acho que a gente precisa abrir fissuras nas nossas percepções, a gente precisa aprender um outro modo de pensar, que é um modo de pensar
de saber que é sentir, trazer os afetos de fato para dentro do jogo, entender que é isso, que é como a questão do gesto, né? Na hora que o input do ambiente vem, eu faço, todas as dimensões estão juntas, o pensamento, os afetos aí, se a gente pensar os afetos como esse afetar-se quase pré-verbal, pré-cognitivo, mas a gente pode pensar nas emoções aí, como uma derivação dos afetos, como algo que a gente já encaixa em certas caixinhas, ou os sentimentos. Então, essa dimensão maior, um pacote, que é percepção, afetos, pensamento, esse saber sentir, que a gente precisa... Acho que precisa trabalhar a duras penas, não é fácil, não. Né? Que a gente está muito baseado, né? Tem um pensamento muito vindo, né? A gente estudou isso lá no grupo de estudos, né, Lia, sobre o cartesianismo, né? Um pensamento de separação corpo e mente, isso está muito nas entranhas, assim como todas as outras estruturas, né? Racismo, o machismo, são estruturas que estão lá no nosso sistema nervoso como hábitos, e para sair é preciso realmente se descentrar de si, né? Sair de si, achar outros em si. Por exemplo, o trabalho que eu faço com a anatomia, como é que você descobre outros em si mesmo. Eu acho que esse talvez possa ser um primeiro passo, mas não é o único, obviamente, porque também não é uma questão de ficar centrado, mas a partir dessa autorreflexividade, você olhar e poder porosamente se contaminar de outros modos de existência, ou imaginar outros modos possíveis aí, né? Que também a gente talvez nem saiba como agora. Então, esse é um pouco que eu fico pensando nesse momento, para onde eu estou olhando e tentando estudar. E aí tinha a curiosidade de saber como é para você isso, né? O que é pensar isso hoje? O que você está... O que está te instigando para pensar essa noção de que a gente está trazendo aqui de corpo político, né? O corpo como gesto político hoje? Olha, Dani, eu acho que também a primeira coisa é que eu não sei se eu sei dar um guia assim de como fazer, né? Porque é muito complexo. É muito complexo. Você achou que Mas eu dei um guia? Espero que não. não, mas eu acho que as experiências diversas, como por exemplo quando você fala, isso me intriga, eu acho legal, e deve ter mil outras formas de você tentar pensar. O que eu acho, assim, num país como o Brasil, a gente precisa trabalhar a questão, nós brancos, do racismo, né, estrutural. Acho que essa é a base, a grande, é a base para toda e qualquer transformação. Então, acho que isso a gente tem que trabalhar nesse sentido, e é trabalho mesmo. Então, acho que é trabalho na prática. Claro que é um trabalho que ajuda muito você ler muito, ler autores, autoras que estão disponíveis, e isso me ajuda demais a olhar o mundo diferente. Já tem alguns anos que você sabe que eu gosto muito de ler, e que depois que o grupo de estudos se desfez, eu estudo sozinha, né? Eu estudo, às vezes eu converso um pouco, mas na maioria das vezes eu dou uma estudada sozinha. Então, tem essa questão que para mim, primordial, que é a primeira que a gente tem que se debruçar, é arregaçar as mangas e trabalhar a cada dia, né? E nas nossas práticas, no nosso jeito de estar no mundo, de olhar o corpo, como você falou, que olhar é esse que olha esse corpo, da onde? Sim. Então, é aprender a escutar, ter uma escuta radical, né? Acho que a gente tem que ter uma escuta radical de outras vozes, vozes que não são aquelas que me formaram, né? Eu fui formada por filósofos homens, né? Um jeito de olhar o mundo masculino,
Isso, eu sinto isso, eu sempre senti, mas agora eu consigo um pouco me liberar, não que não sejam, alguns são legais, né, muitos, mas não é isso, eu quero ouvir outras vozes, me interessam outras vozes, porque elas me fazem agir de outras formas, né? Como mulher, né, principalmente da minha geração, foi um grande massacre masculino, no sentido de tudo que a gente estudou Sim. era homens brancos falando o que eles achavam do mundo, né? E, então, eu acho que a primeira coisa que eu falei é a gente, então, ter uma prática antirracista radical, uma escuta radical de outras vozes, e, ao mesmo tempo, criar pontes, diálogos, encontros, se escutar gente muito diferente, trazer perto, sabe? Poder conviver com quem é diferente. Essa é uma grande questão. Você pensa isso, eu penso aquilo, a gente, né, faz... E isso, mais uma vez falando, as experiências que eu tenho vivido esses anos têm me ajudado bastante a mudar, a ir para algum outro lugar, que é a questão da escuta radical, da prática radical, né? E dessa tentativa. Acho que tem uma outra questão daí muito que é a decisão, né? Quando a gente pensa no mundo, a decisão de que tipo de comida você come, né? Porque quando você pensa o que você come, está ligado a toda a indústria que fez até o coronavírus estar aí, e com toda a destruição. Então, são coisas que são práticas. Então, se você para de comer carne, porque você come carne e você liga com floresta. Então, não adianta você falar, a gente está pegando fogo, e você come aquele bifão. Não adianta, porque você está botando, você está ajudando, você entende? Então tem que ter o que eu tenho tentado fazer esses anos é aproximar o que eu falo, meu discurso, e o que eu penso da minha prática. E acho que essa é o meu exercício diário. E ele parte como do meu corpo, do que eu posso fazer individualmente por isso. Uhum. Uhum. Meu corpo, eu adorei aquele filme que você indicou, tudo bactéria, a gente entrando, saindo, assim, agora eu me vejo diferente, e comer dessa forma que eu como já há algum tempo, também parece que faz parte dessa mudança radical que eu considero necessária. Claro que é uma atitude pessoal, né? Mas eu acho que assim, a gente pode pensar, porque se a gente estuda para conhecer, né? Então, quando você conhece, você sabe que o que significa o que você come e o que você compra para o mundo de hoje, que é como comprar roupa, comprar não sei o quê, você entende? Então, tudo isso tá ligado, a gente está ligado, a gente é um organismo só, né? Exatamente. E esse Sim. organismo só, doente, a gente pode ter alguns gestos de cura, né, para esse organismo. E acho que a gente tem que ter uma ação. Tem uma coisa que eu acho muito bonito, que como figura assim do que eu penso da arte com o social e com todas essas questões até da pandemia, que é uma coisa linda, né? Que às vezes eu falo assim, não, mas para que serve tudo isso que eu estou fazendo? Deixa eu pensar. Quando eu penso nas pessoas, né, ou nos alunos, eu acho que tudo faz sentido. Mas agora, na pandemia, Dani, ver o Centro de Artes, o palco, coberto, forrado de comida, de cestas básicas para serem distribuídas para mais de 17 mil famílias, faz sentido. A arte, de repente, um palco coberto de comida, de água, de produtos de higiene. Eu acho isso assim que mostra como é que essa parceria é possível, e é possível sim, na prática, né? E eu acho que isso é uma coisa que me deixa feliz no meio da pandemia, com todas as tristezas. Eu fico muito feliz de ver não só essa ação, mas várias outras, né? Mas eu falando dessa porque ela está muito próxima
E eu achei Uhum, uhum. a foto do Centro de Artes, do palco cheio de comida, assim. Eu acho isso muito legal. Uhum. Depois só falta mudar que comida que a gente dá, né? Mas aí é um outro passo. Sim, sim, sim. Você falou do filme, né? Fica aqui a dica do filme, que é esse filme que se chama, em inglês, o título Symbiotic Earth, Terra Simbiótica, como Lynn Margulis, que é sobre a vida dessa cientista, que é uma das criadoras da teoria de Gaia, virou o barco e iniciou uma revolução científica. É um livro que tem nesse Vimeo On Demand, para alugar, e é um livro que fala um pouco sobre essa ideia, um filme que fala um pouco sobre essa ideia de um corpo como um ecossistema, né? A gente pensar, é realmente o que você falou, né? Nós somos também um ecossistema, dentro de nós moram trilhões de bactérias, a gente tem mais bactérias do que células dentro do corpo. Então, a gente pode pensar que a gente é simplesmente hospedeiro de bactéria nesse organismo maior que essa Terra, Gaia, esse grande organismo, né? Então, como que a gente toma consciência disso, né? E pensar que nós, como um ecossistema, então, um ecossistema dentro de nós, e aí tudo isso que você falou, né? O que a gente come, o que a gente põe para dentro, como é que a gente alimenta e mantém esse ecossistema, mas nós fazendo parte desse ecossistema maior, né? Muitas instâncias de um único organismo, né? É uma forma de pensar, né, relacionada a essa ideia da teoria de Gaia. Não é todo mundo que concorda com isso, mas, enfim, é uma forma de pensar. Eu acho que a gente podia abrir, ver se tem comentários, perguntas. O que você acha? Você quer falar mais alguma coisa? Deixa eu pensar, uma coisa também que eu acho interessante, eu adoro aprender e ver, que é quando eu penso nessa eleição, assim, nesse que eu tenho uma alegria, né, que tem tantas pessoas trans que se elegeram, pessoas pretas e às vezes coletivos e indígenas. Eu acho que isso para mim é isso que eu fico atenta a isso, como é que essas pessoas se organizaram para estar ali. Então, é uma coisa que me faz politicamente estar acordada e eu quero aprender, ouvir, Uhum. né, e entender sobre isso também. É, te ouvindo falar, também fico pensando que um dos maiores desafios desse tempo que a gente vive talvez seja como integrar a micropolítica e a macropolítica, né? Então, essa micropolítica que é, vamos dizer, da gente com o próprio corpo, da gente com o nosso pequeno coletivo de trabalho familiar, ou os nossos amigos, mas e como é que essas formas, né, que se descobrem nesses pequenos coletivos também informam ou podem impregnar a macropolítica, né? Porque senão ficam duas instâncias e parece, enfim, a gente pode pensar que é uma instância de resistência que está sempre ali pressionando a macropolítica, também é uma forma de pensar, né? Mas nós artistas que lidamos muito com essa questão micropolítica, né? E você, eu acho que é uma pessoa que está sempre fazendo essa ponte entre micro e macro, né? Entre uma coisa que está ali na cena, no corpo, que dança, mas também está dentro de uma estrutura, um lugar, uma conversa com o contexto social daquele lugar e as transformações desse corpo social, né? Também. Então, eu acho que me faz pensar nisso, sim. Vamos, vamos abrir, Jean, querido. Tem comentários, questões? Sim. Fala para gente. A gente tem uma perguntinha que o Felipe Falcão acabou de fazer, que ele perguntou, ele fez a seguinte pergunta: a criação das mitologias como africana, hindu, nórdica, católica, judia, inca e outras foram contemporâneas no período de criação? Nasceram simultaneamente? Eu não saberia responder essa pergunta, que eu não sou especialista em mitologias. Eu não, acho que não, né? Eu acho que tem, né, tem períodos aí, né? Mas
que eu poderia responder é que, bom, cada povo tem a sua mitologia, né? Sua cosmologia, sua cosmogonia, como um lugar onde seus mitos de invenção do mundo e das relações entre as pessoas são criados e mantidos, né? A gente tem algumas na nossa cultura, né? Você falou só de algumas, de pensar em termos de cultura ocidental, judaica, cristã, né? Mas a gente pode pensar na budista, na dos Yanomami, enfim, né? Tantas outras, né? No candomblé, em tantas formas de pensar essas relações aí. Mas eu acho que elas são, não sei, Lia, você tem uma resposta para essa pergunta? Não tenho. Não, também não tenho. A gente não recebeu mais nenhuma pergunta pelo chat, nem aqui do Zoom, nem do YouTube. Então, se a galera quiser abrir o microfone para fazer alguma pergunta para a Lia e para a Dani. É um comentário. Dani, senão a gente pode continuar a nossa conversa. Sim. São 6h23. Um comentário, enfim, alguma questão, né? A gente falou sobre tantas coisas, sobre gestos, sobre performatividade, sobre formas de politicidade entre a micro e a macropolítica aí, ou enfim, sobre o corpo nisso tudo. Senão, Dani, sabe que uma coisa que você falou, enquanto Jean, se não tiver uma pergunta, posso falar sobre isso? Jean, posso? Por favor. Então, tá. Lembra que você falou uma coisa da economia do fazer, que usar muito pouca coisa, que é uma coisa meio assim, que eu chamo de ecológica também, né, nas peças, é que eu sempre tenho que pensar que tudo tem que caber em algumas malas para eu poder viajar, porque a gente sobrevive das viagens, da venda dos espetáculos, né? Então, para a gente viajar, eu preciso ter uma coisa muito prática, que não custe dinheiro, que possa ir com a gente. Então, a gente tem aquelas malas. Então, isso é uma das coisas que está dentro do processo criativo, como é que a gente faz para caber aquilo que a gente está imaginando e poder viajar com aquilo. Então, acho isso bem interessante, que isso é sempre uma questão. Por exemplo, para a Fúria, a gente teve um ensaio de arrumação de mala, porque tinha que caber. Então, depois mais adiante, a gente escreveu uma lista, cada mala tem uma coisa, para ter o peso certo, não pode ter o peso... Então, isso é uma coisa que a gente faz em conjunto também, sabe? Então, tem toda essa organização, eu tenho umas malas cheias de roupas e das coisas que eu uso para criação. Então, a gente está sempre ocupado em arrumar um lugar do Centro de Artes para ser o nosso camarim, porque isso muda, depois limpar, depois ver se está pingando água do chão. Tem, assim, um negócio que acontece, como você falou, que tem o som de fora, gente que entra, né, que é um espaço meio aberto. Tudo isso vai construindo o trabalho também, né? Sim. É legal você falar isso, que eu fico pensando como isso questiona a própria noção de autonomia, né, da arte, né? Essa noção modernista, né, que a arte é uma coisa que se faz ali, né? E o resto está interferindo, está fora, ai, o barulho fica fora. Ai, poxa, eu não posso restringir a minha arte, porque eu tenho que, não tem que, o cenário tem que caber numa mala. Então, poxa, a minha arte... Então, se a gente pensar, né, que a arte, né, é exatamente esse encontro, na verdade, isso faz parte da construção, é diferente de pensar que a arte é alguma coisa que está ali isolada, né, como um dom, alguma coisa que o artista recebeu de uma entidade superior, criou, né, aquilo apareceu. É diferente de pensar, não, a arte ela está nesse diálogo constante, né, com esse barulho que entra, com a necessidade de caber na mala. É esse lugar que faz essa coisa, né? Essa criação aí, né? Esse corpo artístico ganhar corpo, né? Assim como a gente, né? A gente não se cria sozinho, isolado, né? Também o corpo ele precisa
Ele precisa estar dialogando com o que acontece, ele precisa de restrições, ele precisa entender os limites. Esse momento, né, como é duro, né, que a gente tem um limite tão rígido da arquitetura da casa onde está, né, muitos que não estão saindo de casa, enfim, para aqueles que têm o privilégio de não sair de casa nesse momento, né, mas é estar com o corpo assim preso nessa arquitetura, né, sem uma relação de horizonte. Como é que o corpo também, enfim, já derivando aqui para a questão da pandemia, né, como é que o nosso corpo físico sente a pandemia, né, a quarentena mais especificamente, ou a pandemia, a gente pensar, a gente falou ontem sobre isso na mesa de ontem, sobre as relações entre as pessoas, esse medo dos contatos, dos contágios, de chegar perto, né? Então, como é que esse corpo será, está sendo e continuará sendo depois disso tudo, né? O que será que vem por aí? A gente tem uma perguntinha aqui, do Andrew Oba! Pessoa. Ele perguntou para a Dani qual o maior desafio de pensar o corpo, a prática corporal, no universo acadêmico. O universo acadêmico, aqui eu estou entendendo o curso, né? Por exemplo, o curso de artes cênicas, né? Eu acho que é um desafio um pouco diferente, por exemplo, de pensar no mestrado, no doutorado, na letras, que é onde eu estou. É um desafio um pouco diferente, né? Mas de pensar para os alunos de artes cênicas, por exemplo, eu acho que o desafio para mim, eu diria a missão, é um pouco esse lugar de apostar num lugar de que os corpos precisam, em primeira instância, ser capazes de se perceber, se reconhecer e abrir para perceber e reconhecer e entender e receber e trocar com os outros corpos, né, e abrir. Mas tem um lugar que eu acredito, isso é muito pessoal, que se a gente não consegue se perceber, é mais difícil, genuinamente, de fato, abrir para perceber o mundo. Eu acho que esse é um movimento de duplo, né? De reciprocidade. Quando você percebe mais claramente você e como você está percebendo, e é isso que eu busco aqui com os alunos, é sair de um lugar pré-fabricado das ideias de corpo e trazer um lugar para perceber como está percebendo. A partir do momento que você percebe como você está percebendo, aí você pode ver quais são as suas escolhas, para onde você quer ir, o que te interessa. Mas se você não está nem percebendo, se está reproduzindo valores corporais, danças, modos de fazer, simplesmente porque está vindo na onda, porque reproduz, porque é assim, né? É preciso estar entendendo isso. Então, o desafio para mim, no curso de artes cênicas, é um pouco trazer, ou ajudar, ou encaminhar para que as potencialidades pessoais sejam percebidas, se abram para o mundo, entrem em diálogo, aquelas que estão ou não estão, mas aprofundem os diálogos com o mundo a partir do corpo, né? Bom, eu dou aula de corpo, né? Então, assim, é muito a partir do corpo, né? Eu acho muito legal, eu falei isso para você, né, Dani, antes, porque eu te conheço assim, como bailarina, depois coreógrafa, depois eu fui acompanhando você, fazendo tese, mestrado, agora doutorado, dando aula, estudando, falando, e às vezes eu fico ouvindo você, eu me perco, assim, porque não é, parece que não é a mesma Dani, sabe? Mas é claro. Mas, assim, é uma Dani cheia desses outros saberes e que fala e que expressa tão bem esses saberes. Eu acho isso incrível. Eu adoro. Eu fico sempre, assim, admirando. Que eu acho muito legal essa possibilidade dos artistas estarem mais próximos da universidade. Porque em outros lugares do mundo, assim, isso já acontece muito mais, né? Por exemplo, eu sempre sou muito convidada para dar aula em universidade, na Alemanha, na França,
mas no Brasil isso não é uma prática muito comum, né? Que eu acho que é uma pena, acho que a gente podia estar mais em diálogo, né? Eu acho que essa troca poderia acontecer mais, né? Eu acho que a universidade precisa, né, disso, né? Que aí você trouxe aí um outro desafio, Lia, que eu acho que é um desafio, que é como impregnar de corpo o pensamento e a escrita, né? A palavra, a escrita e o pensamento, né? Para não ficar aquele pensamento que é às vezes eu ouço algumas pessoas falando e parece que tem uma nuvem de conceitos aqui pairando sobre a cabeça e parece tão desencarnado, parece que são só os conceitos fazendo movimentos entre si, mas é desencarnado, parece assim, que não tem corpo mesmo. E aí eu acho que um desafio é como realmente isso está junto, né? O pensamento ele está encarnado, né? A palavra está encarnada, né? Para usar o encarnado aí, né? Isso não está realmente dissociado, né? Não é como fazer aula, entrar na aula, fazer aula de corpo, agora sair vou pensar, vou ler, né? Como é que isso de fato se... Porque na verdade, o que eu acredito é que isso é junto. A gente só... A gente não, mas muita gente acredita que é separado. Eu não acredito. Eu tive uma experiência muito legal na universidade na Alemanha, em Berlim. Fiquei 4 meses dando aula para os alunos que estavam fazendo mestrado em dança, mas o mestrado, como é que fala? Eles tinham que escrever uma tese de mestrado. E fui lá trabalhar com eles 4 meses, fiquei 4 meses. E a minha proposta que a gente desenvolveu junto era inventar alguma coisa que eu não sabia o que era, juntos, uma prática que podia ser qualquer coisa. Olha como que podia ser cozinhar, dançar. A gente tinha que fazer alguma coisa juntos, né? Mas a gente tinha que ficar junto, né? Gente, olha, foi tão legal no final, porque teve momentos de pânico, né? De crise total, claro. Mas, assim, a finalização, quando acabou, a gente entendeu o que era que a gente estava fazendo juntos, porque eu também não sabia muito. Eu sempre que vou, eu tenho pânico de dar aula, quando me convidam, eu fico para curso, acho que eu não vou saber, não sei o que é, porque eu considero uma criação a cada vez. A cada vez que eu vou dar uma aula, para mim é uma prática de criação. Eu não conheço aquelas coisas que eu tenho que conhecer, eu tenho que inventar, eu não tenho assim, eu escrevo bastante. Aí a gente inventa exercícios juntos, sabe? Aí se a gente inventasse, não, mas esse não dá. Então, é uma prática de criação. E daí eu percebo que, na verdade, é esse encontro no tempo que faz com que esses corpos se encontrem também, não só aqui pensando, mas fazendo alguma coisa juntos. Então, a gente sai para comprar comida que depois a gente vai servir para o público, depois a gente tem que decidir. Então, a gente vai criando, assim, jeitos de estar junto. Então, como eu não tenho uma técnica para passar, não tenho técnica, até estudei balé, dança moderna, mas isso não é o que eu acho que eu posso fazer com a dança, sabe? Acho que com a dança o que eu posso fazer, que eu nem sei se é dança, é fazer esses encontros, sabe, de gente. Eu também me lembro que eu dei um curso numa escola na Bélgica, na PATS, e até hoje eu encontrei um aluno outro dia, ele lembrava que a gente saía pela cidade, então a gente tinha que almoçar na casa de ir numa exposição, e eles não achavam meio estranho, não, afinal ela é professora. Aí eu falei assim, agora vocês dão, porque eu não sabia muito bem, porque depende daquelas pessoas, o que a gente vai fazer juntos, a gente tem que deixar esse espaço livre para aparecer alguma coisa nova, que eu acho que é aí que acontece, como acontece na Maré, como acontece nos coletivos, sabe? Como é que a gente abre esses espaços dessas bactérias, como é que essas bactérias se misturam, né? Porque eu já aprendi com você que a bactéria daqui não é a mesma da bactéria daqui.
E no próprio corpo, a gente tem essas colônias de gente diferente, nessas gentes, bactérias, Sim. assim, fazendo com que você esteja vivo. Ossos, né? Por que Ossos, músculos, fluidos. ter essa prática no na nossa profissão, na nossa relação com o outro, na nossa relação com a micropolítica, macropolítica, com a relação com a cidade, com a relação com o trabalho, né? É uma prática. Então, eu fiquei pensando isso, o que é essa coisa de dança, como é que é corpo. Eu sou uma pessoa da prática, assim, da prática que eu digo, de ficar junto e fazer alguma coisa. Pode ser até uma comida, né? Mas fazer algo juntos, né? E pensar juntos também, porque pensar é tão legal, né? Estou lendo um livro que fala, sabe, cama de gato? Como é que é essa prática da cama de gato, que você faz assim com as linhas, e aí dá para o outro resolver e inventar, né? Que é esse livro da dona Haraway, Viver com... Como se fala? Problema. E aí Ficar com problema. Ficar com problema. Eu estava pensando nessa coisa que eu acho tão linda dessa cama. Eu chamo cama de gato, não sei como é que chama no... Sim, cama de gato. Você faz com barbante, aí tem aquela forma geométrica que o outro pode inventar uma outra coisa. Então, como é que a gente tenta fazer essa prática, que não é só de... que a gente não fica sempre bem. Tem muito conflito sempre, mas a gente tem que aprender que conflito é bom, é positivo, sabe? A gente, às vezes, fica do conflito, e eu acho que não. Conflito é assim, às vezes te salva aquele conflito. Não é fácil conviver, mas ele te ajuda, né? Sim, tem a velha história, né, que já até virou um clichê, mas que crise, né, a gente fala sempre, crise em chinês é oportunidade, né? A gente pensa crise é um problema, não sei sair disso, como uma oportunidade de inventar um novo modo, né? Mas tem que ter paciência consigo, com o outro. Nossa, dá maior trabalhão. Gente, dá trabalho, sabia? Dá trabalho. Fala aí, Jean. Você foi preparado, você entende, para esse trabalho. Preparado. Exatamente. Preparado, comendo legal, né? Não vou ficar aqui pregando, mas tenho até vontade, mas não vou. Assim, abrir a mente para outras experiências, abrir as portas da percepção, você entende? E misturar com o que é diferente, né? É isso. Para se deixar contaminar, né? Também, já que a palavra da moda é contaminação, né? Também se deixar contaminar pelo diferente. E se para alguém tiver faltando esperança, ou tiver faltando força para lutar, ouçam a Erundina, né? Ouçam a Erundina, que está agora no segundo turno com Bolos, porque vale a pena ouvir ela falando, né? Sobre você ser idoso no Brasil, sobre como é que você mantém a chama acesa e com toda a história magnífica que ela tem de luta e de vida, né? É um exemplo inspirador. Eu sempre procuro umas pessoas assim, quando está tudo muito ruim, que eu possa, assim, me alimentar, sabe? Ela me alimenta. Várias pessoas me alimentam, ela me alimenta também. Eu estou falando agora nesse momento exato, né? Sim. Legal. Fala, Jean. Mais uma pergunta. Aqui, como a Dani vê o corpo em envelhecência na sociedade e na dança? Ué, envelhecendo? Isso, envelhecência na sociedade e na dança. Ali antecipou essa pergunta. Olha, eu posso mostrar o corpo envelhecendo na dança, só tirar o meu casaco. Quer falar sobre isso, Lia? Essa pergunta foi endereçada, mas você começou trazendo essa questão aí, né, sobre o que, como a Erundina fala sobre isso, o que é envelhecer. Envelhecer no Brasil é duríssimo, né? Mas, assim, eu brinco muito com os meninos da companhia, né? Se alguém tiver aí, a gente dá risada juntos. Eu falo, cuidado com a idosofobia, porque é que
No meu caso, né, eu tenho dificuldade com todos esses aparelhos de ir muito rápido, sabe? Aqueles dedinhos que fazem assim. Eu não sei fazer assim, né? Porque vocês já nascem, essa geração já nasce fazendo assim, né? Eu não sei. Então, eu sou mais lenta com tudo isso. Como é que a gente entende esse corpo? Ele tem, ainda mais eu que trabalho, sempre trabalhei, né? Desde os 7 anos com esse corpo, como é que eu tenho que olhar para ele nessa fase da vida, né? Que é pós-menopausa, né? Que já estou lá diante da menopausa, com todas as questões que a sociedade joga em cima do que deve ser o corpo belo, forte, poderoso. Como é que você lida com essa coisa que vai assim um pouco degringolando, né? Mas a cabeça fica brilhando, né? Eu acho que eu me prefiro agora, em todos os sentidos, né? Porque a minha cabeça é muito mais porosa, sabe? Muito mais brilhante. Então, mas não faz mal, eu consigo levar esse corpo também junto, né? Com todas as... Ele necessita, por isso que ele precisa, todos nós precisamos, principalmente quando você vê o Covid, né? O Covid, ele ataca principalmente as pessoas que têm obesidade e doenças relativas à alimentação. Então, é uma questão muito séria, porque ele deveria nos mostrar o que essa sociedade está induzindo você a consumir, porque isso influencia o que será o seu corpo na sua velhice, né? Então, acho que para mim está ligado, eu sempre penso assim, nossa, eu quero ser uma velhinha muito assim, ótima, para os meus filhos não precisarem cuidar de mim. Eu sempre penso isso, né? Aí eu falo, tem tudo bem, então vou fazer, todo dia eu faço 5 rituais tibetanos, faço isso, depois como aquilo. E eu penso sempre assim, aí eu vou conseguir subir escada, levantar, descer, carregar mala, eu quero carregar mala sempre da companhia, eu quero poder limpar chão, abaixar, levantar, sabe? Então, eu penso isso, mas eu penso como é que eu posso partilhar isso com as outras pessoas também, né? Eu acho que eu tenho uma experiência de idade com a dança e com isso que eu quero partilhar com outras mulheres, principalmente, né? A questão da menopausa, que é uma questão que não se fala tanto, pelo menos quando eu entrei na menopausa não era uma coisa falada. Então, eu acho muito legal que a gente fale sobre tudo isso, sobre cuidado, sobre outros jeitos de se cuidar o corpo. Então, é uma coisa que me interessa, porque eu estou vivendo esse momento no meu, né? Em mim. Sim. E eu acho legal também a gente pensar que a gente vê muito pouco, né? Por isso tudo que a Lia falou, a gente vê muito pouco o corpo velho, né? O corpo envelhecendo, ele, em geral, está escondido, né? Porque tem vergonha. E aqui eu estou com isso que eu estou assim. Não é para esconder. Você é boba, Lia. Mas eu estou até com calor depois dessa conversa. Mexi muito, pelo menos. Não, mas a gente esconde, né? Tem um lugar de esconder, e eu fico pensando, né, enfim, como pode ser rico, né? A velhice em cena, por exemplo. É tão lindo. Todos os espetáculos que eu vi com pessoas idosas dançando me tocaram profundamente, porque fala de um lugar, né? Como você falou da Irondina, esse lugar muito mais inspirador do que significa a vida, do que significa dançar, né? Dançar para além de, sei lá, pirueta, ou que movimento que seja, né? Então, eu acho que eu fico doida para trabalhar com gente mais velha, mas é muito difícil de conseguir. Eu já tentei algumas vezes em alguns projetos, as pessoas em geral não têm vontade, não coragem. O nosso Angel Viana, né? Que esse exemplo. A Angel é uma rainha, né? Na dança. Nós fizemos um solo juntas uma vez, trabalhei com ela num solo muito tempo atrás, quando nós fizemos uma exposição, Roberto e eu, sobre Angel, Rainer e Klaus. E aí a Angel fez um solo muito bonito. E acho que foi uma das primeiras vezes que eu pude estar próxima de um corpo, já faz muito tempo, né? Mas um corpo envelhecendo. E isso sempre
ficou em mim, como ela lidava com com o corpo dela, né? Com a Angel. Foi uma lição para mim. Sim. Ah, que bonito. Eu vi também que tem um projeto que está acontecendo agora, acho que chama Cartas para Angel, que a escola vai comemorar, vai fazer aniversário, a escola da Angel, e eles pediram para todas as pessoas que passaram pela escola que pudessem escrever uma carta para a Angel, um projeto emocionante. Uhum. Enfim, podemos ir pensando em alinhavar e fechar a mesa? Alguma mais questão que tenha aparecido aí? Tem mais uma perguntinha também do Andrew, que ele está perguntando para a Lia. Para além da violência, quais angústias você percebe hoje dos artistas da própria comunidade, da Maré, que tentam sobreviver da arte? Ai, obrigada pela pergunta. Eu acho que sobreviver da arte em qualquer território hoje é uma questão muito séria, mas principalmente num território como a Maré, né? Primeiro porque a gente lida com todas as questões que uma favela no Brasil sofre, mas existem, pelo menos na Maré, a partir da Redes, vários projetos de incentivo aos artistas locais da Maré. Então, acho que eu vejo isso com esperança, né? Tem cada vez mais editais que são muito mais democráticos do que já foram, né? E projetos mais específicos para artistas que residem na Maré. Então, muita coisa está acontecendo. Muita coisa mesmo está acontecendo, muita gente trabalhando, muitos artistas podendo experimentar suas ideias. Então, eu vejo que tem um futuro muito bonito pela frente. É engraçado eu falar isso, apesar de todas as questões tão terríveis, tem esse futuro que eu enxergo desses artistas que moram, no caso que eu conheço na Maré, e alguns outros em outras favelas que também estão fazendo seus trabalhos e que precisam ser vistos, precisam que a gente estude esses trabalhos, preciso que eles mostrem esses trabalhos, né? A gente tem todas as plataformas hoje em dia, é muito mais fácil da gente conhecer, mas às vezes a gente se engana, né? Porque a gente acha que é mais fácil, a gente tem acesso a tudo, mas é tanta coisa que a gente se perde. Então, como é que a gente sabe, como é que a gente consegue encontrar o caminho para fazer um encontro com esses artistas? Por isso que talvez um festival como o Panorama ou com outros festivais, ele tem ainda um papel muito importante, que é fazer esse encontro. Eu penso lá na Bienal em Fortaleza, que o Davi está sempre ali fazendo a cada ano aquele festival para a gente se encontrar, tem o Junta no Piauí, tem em Salvador, imagina todos os projetos do Sesc em São Paulo, então tem muita coisa acontecendo que a gente agora pode ver, né, nos vários sites, né, de gente que está criando. Então é enorme, eu acho isso maravilhoso, essa diversidade é a coisa mais rica que tem, a coisa mais linda que tem. Né? Sim. Sim. Então, acho que a gente pode encerrar, Lia. Olha quem está aí, Adriana Pavlova. Ah, querida. Eu não estou vendo nada, porque senão eu fico distraída. Eu só vejo o Jean e a Dani. Então, olha só, vou encerrar aqui a mesa de hoje, tá? Agradecendo mais uma vez a Lia, querida convidada de hoje, por partilhar um pouco dessa sua trajetória, experiência, questões com a gente. É sempre tão rico a gente pensar isso, né? Para ajudar a gente a pensar no nosso ofício aqui dentro do curso de artes cênicas, né? Esses alunos, pessoas que estão, né, se estudando, né? Que são criadores ou vão ser criadores, né? Enfim, que estão nessa área da criação, estudando sobre isso, com isso. Então, é sempre, eu acho que experiências, histórias como a sua, né? Eu sou aluna prata da casa,
professora, aluna, mas é muito importante a gente poder ouvir, assim, né? Como você traz a experiência da Maré também, e como isso está junto com a dança, isso não é separado da dança, isso não é separado da criação artística. Acho que isso é uma super lição. E queria lembrar todo mundo que semana que vem, segunda e terça, a gente tem as últimas 2 mesas. Na segunda, Pedro Kozovski e Márcio Abreu, discutindo sobre texto e dramaturgia. E na quarta, Ana Kifuri e Ângela Leite Lopes, discutindo sobre a palavra, o corpo da palavra, a palavra no corpo, a força da palavra. Então é isso. Niata, quer falar alguma coisa? Congelou? Não, agora voltou. Voltou. Agora Você quer fazer o fechamento? Não, eu quero que fique aberto. Eu não gosto dessa coisa de fechar. Vamos só abrir. Olha, não, Dani, eu adoro te ouvir, adoro conversar com você. Muito obrigada, que eu sinto falta, assim, dessas conversas. Eu acho que a gente queria fazer um convite, assim, para vocês todos, que eu nem sei quem está aí, mas, enfim, um convite para a gente estar mais perto, porque a Maré é bem perto, sabe? Vocês precisam ir lá visitar a gente, visitar a escola, a gente fazer alguma coisa junto, que a universidade visite a Maré, que a Maré visite a universidade, que a gente consiga fazer olha, esse negócio aqui, olha, que eu não sei direito o que é, é uma espécie de uma cama espiral. Assim, que a gente consiga fazer um pouco mais assim, porque eu acho que a gente pode aprender muita coisa um com o outro, sabe? Criar coisas diferentes, entender que existem experiências que foram feitas que ajudam a gente a fazer as nossas no presente. Né? A memória é importante, o passado é importante, às vezes o futuro também, mas como é que a gente usa o que já foi feito, né? Você fez tantas coisas de dança com a sua companhia. Isso precisa ser partilhado, porque ajuda a gente a ir para lugares diferentes, né? A gente bota o pé em cima dessas experiências e vai surfando para o futuro, mas está lá com o pé naquele skate da experiência, né? Sim. Ou na prancha de surf para ir para o futuro. É isso que eu acho, que a gente não é separado, passado, presente e futuro, tem que ir junto, e é que a gente pode se encontrar mais. Uhum. Sim, Lia. Vamos lá, quando a gente sair desse lugar de pandemia, tomara que seja em breve, a gente voltar para o campus, né? Vai ser muito bom poder experimentar uns trânsitos assim, né? Cruzando o Rio de Janeiro, da Gávea, a Maré, da Maré à Gávea. Vai ser sensacional. A gente pode criar uma ação, assim como você fez com seus alunos, criar ações a partir disso. Vai ser bom. Então tá, gente. Obrigada a todos e todas que estiveram aqui presentes hoje. A todos. E até segunda-feira, né? A próxima mesa. Tchau. Tchau, tchau. Vai sair daqui.